Olá pessoal, a paz, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, hoje nós vamos contar a história de Sansão. Nós vamos saber quem foi Sansão, o que ele fez e como foi a sua trajetória aqui. Nessa época, os israelitas estavam sob o jugo dos filisteus por 40 anos. E Deus precisava livrar o seu povo das mãos dos inimigos filisteus. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá. E sua mulher era estéril. E o anjo do Senhor apareceu para ela e fez uma promessa: ela iria conceber um filho. Mas esse filho não seria qualquer um. Esse filho seria um nazireu de Deus. O que seria nazireu de Deus? Seria um homem que não poderia cortar o seu cabelo. E assim foi Sansão. Preste bem atenção, porque a história de Sansão é muito importante e talvez alguém pode se identificar com ela. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai estar conhecendo um pouco a história de Sansão. Resumindo essa história, para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Mas é emocionante também, assim como foi a história de Ruth, que foi o vídeo passado. Então Sansão começou a crescer e começou a livrar Israel. Já grande, Sansão escolhe uma mulher para se casar. Sansão mata um leão com as suas próprias mãos. Sansão põe fogo, ateia fogo na seara dos filisteus, causando assim uma tremenda revolta do povo inimigo. Sansão, então, é amarrado e consegue se soltar. Sansão, com uma queixada de jumento, ele fere a 1000 homens, para você ver tamanha força que foi desse homem chamado Sansão. Porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Todas as vezes que ele assumia essa força, o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, então nada podia detê-lo. Era um homem, praticamente naquela época, o mais forte de toda a terra. Sansão ora ao Senhor e pede a ele que lhe dê água para beber. Sansão teve sede e orou ao Senhor, e o Senhor então respondeu a sua oração, fendendo a rocha da caverna, e dela saiu água fresca para Sansão beber. E aquele lugar onde a água saiu se chamou então a fonte do que clama. Essa é a razão do nome a fonte do que clama. Foi através da história de Sansão. Porque o homem de Deus teve sede e orou ao Senhor, e o Senhor então abriu a fenda da rocha da caverna para que saísse então água fresca para ele beber. E depois disso, Sansão conheceu outra mulher, agora uma prostituta, onde ele se encantou pela beleza dessa mulher chamada Dalila. Mas os filisteus, procurando matar Sansão, seduziu Dalila a fazer conhecer de onde vinha tanta força de Sansão. Sabendo os filisteus então que Sansão estava apaixonado por Dalila, seduziu a moça para que ela então procurasse conhecer o segredo de onde vinha tanta força de Sansão. E ela o persuadiu de tal maneira da qual ele contou para ela o seu segredo. Veja bem, o segredo onde era guardado as 7 chaves, da onde vinha a força de Sansão. Então Sansão contou para ela, de tanto ela insistir, Sansão contou de onde vinha tanta força que o fazia vencer todas as batalhas dos inimigos daquela época, principalmente dos filisteus que estavam subjugando o povo de Israel. Então foi revelado o segredo para os filisteus, e eles então, amarrando Sansão, já não podendo mais ter aquela força expressiva, porque o Espírito do Senhor tinha saído dele,
Sansão então foi amarrado e conduzido à prisão. Mas, com o passar do tempo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E ele então clamou ao Senhor que o livrasse das mãos dos inimigos, porque os filisteus levaram Sansão a ser preso e depois levaram para o seu templo, o templo do deus dos filisteus, que era o templo de Dagon. Chegando lá, Sansão então, já com os seus olhos já arrancados pelos inimigos, porque ele teve os seus olhos arrancados, cego então ficou, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. E ele então, vendo que havia um menino ali próximo a ele, pediu para que o menino pudesse então levar até as colunas do templo. E ele, se apoiando com as suas duas mãos sobre as colunas do templo do deus de Dagon, dos filisteus, ele então começou a sacudir as colunas até, de certa forma, todo aquele templo desabar e vir abaixo. Essa então foi a última vez que Sansão conseguiu derrubar aquelas muralhas com a força do Espírito do Senhor. Sansão então matou mais pessoas na sua morte, porque ele também morreu. Na sua morte houve mais pessoas que morreram do que quando ele estava em vida. E isso é uma lição para todos nós. Você não pode se render às seduções do mundo, das coisas que vão te tirar da presença do Senhor. A história de Sansão é uma história que nos mostra que nós devemos ser fiéis a Deus em todas as áreas, em tudo em nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, não confiando nas pessoas, e sim depositando a nossa confiança em Deus. A história de Sansão também mostra que nós devemos estar sempre em comunhão com o Senhor, buscando ao Senhor, para que o inimigo, agora sendo inimigo das nossas almas, não venha ter êxito nas suas tentações de tentar, assim, de uma forma, derrubar os servos de Deus. Que você, então, receba essa mensagem dessa linda história de Sansão na sua vida, que ela venha edificar você e toda a sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. Aperte o sininho das notificações para toda vez que nós gravarmos um vídeo, você venha a ser notificado, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, deixe seu joinha e, se puder, então, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo, até a próxima história.